Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Estamos estudando o Sermão da Montanha. E agora nós vamos ver o ensino de Jesus sobre a vingança. Isso está registrado em Lucas capítulo 6, versículo 27 a 30, que vamos tratar nesse estudo agora. E também está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42, que será o objeto de estudo do nosso próximo vídeo. Que esse estudo possa te abençoar. Vamos lá? Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que estáis ouvindo, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos. A disposição que o Evangelho valoriza em seus praticantes é de amor e bondade, mesmo para os maus e ingratos, e, portanto, todos que ouvem o Evangelho devem ter essa mesma disposição. O Antigo Testamento ordenava especificamente o amor ao próximo, conforme está registrado em Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde temos: não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Mas nem o Antigo Testamento, nem os sábios judeus ordenavam o amor aos inimigos, embora muitos ensinassem a não retaliação e insistissem em deixar a vingança somente para Deus. Fazei bem aos que vos odeiam. Ainda que seus ímpios inimigos sejam condenados, conforme Lucas registra no capítulo 6, versículo 24 a 26, os versículos anteriores, onde temos: mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todas as pessoas falarem bem de vós, porque assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Os que seguem a Jesus são obrigados a amá-los por meio de ações que os beneficiem, pois está escrito: fazei bem aos que vos odeiam, e da oração também perseverante para ganhá-los para Cristo. Versículo 28. Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam. Bendizei aos que vos maldizem. Revela o radical princípio subjacente ao reino de Deus: amor sacrificial, mesmo para aqueles que aparentemente são os mais indignos desse amor. Vemos isso também em Romanos, capítulo 12, versículo 14, onde está registrado: abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. A ameaça da perseguição religiosa era bastante real quando Jesus apresentou seu extraordinário comando de amar. A referência ao inimigo amaldiçoador sugere o contexto de perseguição religiosa. Orai pelos que vos maltratam. Embora Jesus e seus seguidores praticassem essa regra de abençoar e orar pelos inimigos, como vemos em Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus disse: e Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E também nós vemos isso em Atos, capítulo 7, versículo 60, onde está registrado: pondo-se de joelhos, Estevão clamou em alta voz: Senhor, não os culpe por este pecado. As orações por vingança eram muito comuns no Antigo Testamento e em textos antigos de maldição mágica. Amar nossos inimigos significa agir no melhor interesse deles. Podemos orar por eles e pensar em maneiras de ajudá-los. Jesus ama o mundo inteiro, embora o mundo esteja em rebelião contra Deus. Jesus nos pede que sigamos seu exemplo, amando nossos inimigos. Devemos conceder a nossos inimigos o mesmo respeito e direitos que desejamos para nós mesmos. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te tirar a capa, não recuses a túnica. Essas parecem expressões proverbiais para significar uma invasão dos pontos mais tenros da honra, te ferir numa face, e também da propriedade, te tirar a capa. O cristão não pode ceder à retribuição da afronta. Oferece-lhe também a outra. Ou dano, não recuses a túnica. Não pode ter o ressentimento e não deve utilizar qualquer método que não demonstre o amor cristão. Ao que te ferir numa face. O golpe com as costas da mão na bochecha direita era o insulto mais grave do antigo Oriente Próximo, punível até por lei.
Seu propósito não era quebrar dentes, machucar, nada disso, mas insultar, desafiar a honra. Um discípulo não deve guardar zelosamente a própria honra, ou talvez se importar com o que o insultante pensa. Essa é a descrição de estar sempre vulnerável diante da injustiça. Aquele que busca amar sempre estará exposto a esse risco. Ao te tirar a capa, não recuses a túnica. As pessoas mais pobres, como o camponês médio, poderiam ter apenas um de cada, uma capa e uma túnica. A privação de ambos pode deixar a pessoa nu, em estado vergonhoso. Assim, Jesus se refere, provavelmente em imagem hiperbólica, à não resistência absoluta em seu próprio nome. Tua capa. A roupa externa era chamada de capa. Tua túnica. A roupa interior que está sobre o corpo era chamada de túnica. Versículo 30. Dá a quem te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não peças de volta. Dá a quem te pedir. Aqui Jesus pode aludir aos mendigos, bastante comuns no Antigo Oriente, e às pessoas mais pobres em busca de empréstimos. Na Palestina judaica, com sua alta ética de trabalho, os mendigos geralmente eram apenas aqueles com necessidades genuínas, e a maioria não conseguia trabalhar. Já os agricultores geralmente buscavam empréstimos para plantar. A sociedade judaica enfatizava tanto a caridade como a responsabilidade. Ao que te tomar o que é teu. Talvez isso se refira à maneira como os cobradores de impostos e os soldados romanos costumavam oprimir o povo. Ou talvez o que aqui falado se refira à exigência ou penhor de algo emprestado, enquanto o motivo do empréstimo ainda continua. Não peças de volta, ou não os implore. A instrução de Jesus aqui era para esquecer e perdoar. As ordenanças dos versículos 29 e 30 são expressas em termos tão absolutos que forçam o ouvinte a refletir sobre elas, contrastando-as com as respostas normais que as pessoas dariam a tais injustiças. Como responderíamos a essas injustiças? Como responderíamos a essas ofensas? Isso é uma questão que nós devemos pensar, principalmente nós que queremos refletir a imagem de Cristo. Que esse estudo possa ter lhe abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!